bem, vamos lá. Vocês estão lembrados desse símbolo aqui? Esse símbolo, ou esse aqui, as duas chaves sem nada dentro, eles representam, os dois representam um vazio, certo? Então aqui colocar uma observação sobre o vazio também, um ponto. Porque o vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, ok? Qualquer conjunto. O que isso quer dizer? Que o vazio vai estar presente em todo e qualquer conjunto, certo? Vou dar um exemplo aqui. O conjunto A, ele tem as letras A, B e C. O conjunto B vão ter os números 1, 2, 3, certo? E o conjunto C, ele vai ter o seguinte, vai ter um círculo, quadrado e um triângulo. Ok? Então, se eu fosse fazer a intersecção de A e B, por exemplo, A intersecção B. Como eu digo que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então o vazio vai estar presente em todos esses conjuntos. Ok? Então, é o mesmo que dizer que vazio está contido em A, o vazio está contido em B e o vazio está contido em C. Ok? Então, quando a gente for fazer a intersecção, não vai ter nenhum elemento em comum aqui, somente o vazio. Ok? Então, intersecção de B e C também vai ser vazio, assim como A e C. Ok? Uma pequena observação sobre o conjunto vazio. Muito bem, vamos agora para a propriedade da reunião e da intersecção, certo? A gente já viu, né, aquelas possíveis esquemas para o diagrama de Venn, né? Que a gente sempre vai utilizar o esquema de Venn. Esquema de Venn. Que é aqueles diagramas, né, que a gente já viu e já colocamos também umas propriedades para eles, né? A gente já falou quando o diagrama não se cruzar, quer dizer que a intersecção é vazia, né? Eu digo que aqui é A e aqui é B, então a intersecção B, vazio, né? Tem também quando eles se cruzam, que aqui, nesse caso, a intersecção B vai existir um conjunto com X elementos, ok? Vai existir um X aqui, certo? Que ele vai pertencer à intersecção de A e B. Agora vamos ver a propriedade não somente com dois conjuntos, e sim com três conjuntos, certo? Se a gente já viu essas possibilidades, a gente vai ver agora as possibilidades com três conjuntos, ok? Então vou apagar isso tudo aqui. E vamos fazer com três conjuntos. Apenas quando um se cruza. A, B e C. A, B e C. Ok? Aqui. A e C. Fazer uma um pouco maior, né? B. E aqui é quando os três se cruzam. A, B e C. Vamos agora analisar essas propriedades da união e intersecção, principalmente da intersecção. Porque nesse primeiro caso aqui, ó, é quando não há intersecção de nenhum dos três, né? Ó, não há intersecção de A e B, certo? Vazio. A intersecção C também é vazio. E B intersecção C também é vazio. Ok?
Mas podia haver também uma terceira possibilidade, que é quando os três se cruzam. Então, não vai ter também A intersecção B intersecção C. Também vai ser vazio. A intersecção B é os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Intersecção C, quando está um elemento está nos três conjuntos ao mesmo tempo. Ok? Aqui é quando A intersecção B, certo? A intersecção B existe um X, B e C é vazio, B intersecção C é vazio. Aqui é quando A e C também é vazio. E ABC também vai ser vazio, ok? Porque não vai existir um elemento que pertence aos três. Aqui é quando A intersecção B é vazio. Aqui é quando B intersecção C existe um X, né? Existe um X aqui, ó. E aqui existe um X, ok? Então, agora A e C, né? A e C, intersecção C, também será o vazio. E ABC também vai ser o vazio, né? A intersecção B, intersecção C, que é o comum aos três elementos. Vazio. Pronto. Aqui é quando A intersecção B é vazio. A intersecção C existe um X, ok? O X está aqui dentro, ó. E B intersecção C é vazio, porque eles não se cruzam. E A intersecção B intersecção C é vazio também. Nesse caso aqui, ó, você vê que esse ponto aqui, ó, pertence a C e a também, né? Esse ponto aqui, ó, pertence a A e a B. Aqui vai existir a intersecção de A e C. Aqui vai existir a intersecção de A e B. E aqui vai existir a intersecção de C e B. Ou B e C, né? E aqui no meio, ó, vai ser a intersecção de todos os três conjuntos. Então vai existir AB, vai existir AC e vai existir BC, assim como ABC, ok? Então eu vou dizer que a intersecção B é um certo X, a intersecção C é um certo Y, B intersecção C é um certo Z, certo? Z minúsculo, né? Que elemento é sempre notado com letra minúscula. E A intersecção B, intersecção C, também vai existir um certo W. Ok? Então, aqui é quando todos os conjuntos estiverem se cruzando, ok? Esse ponto aqui, A, B e C. Ok? Vamos para um exemplo agora? Dados os conjuntos A, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conjunto B, 2, 4, 5, 6, 9 e o conjunto C com os elementos 0, 3, 6, 9 e 10. Ok? Eu vou querer alguma propriedade da reunião ou da intersecção. Eu vou botar aqui 3 exemplos. A intersecção, letra A. A intersecção B, união C, para você dar os conjuntos. Letra B. A intersecção A união C, intersecção B, C, A intersecção, coloca aqui B, né? B, intersecção C, união A. Primeiro, para a gente fazer, a gente tem que saber o que é união ou intersecção. Se você ainda não sabe quais são essas propriedades, vê o vídeo 1 e o vídeo 2 de conjuntos, ok? Lá vocês vão ver e se habituar mais com intersecção e união. Então, intersecção é o que é comum aos dois,
certo? Primeiro vamos colocar aqui logo os valores, né? Que eu digo que é A, que eu digo que é o conjunto B e aqui eu digo que é o conjunto C. Primeiro, a gente vai procurar as intersecções. Aqui é a intersecção de A e B, né? Então vamos procurar a intersecção de A e B. O que é que está em A e em B ao mesmo tempo? Pronto, disse quem era A, quem era B e quem era C. Esse círculo aqui é o conjunto A, esse círculo aqui é o conjunto B e eu chamei desse círculo aqui de conjunto C. Então, na letra A ele quer A intersecção B, onde fica essa parte toda aqui, ó, A intersecção B. Ok? União com o conjunto C. Então, união com todo o conjunto C. Então, na letra A, ele vai querer toda essa parte aqui. Ok? Então, a gente tem que saber quem é a intersecção de A e C, a intersecção de B e C, a intersecção de A, B e C e a intersecção de A e B. Ok? Então, eu vou apagar ali e em seguida vou colocar os valores. Então, quem é a intersecção de A e B? A e B tem o 4, né? Ó, 4, tem o 5, tem o 6, só o 4, o 5 e o 6. Agora vamos olhar se o 4, o 5 e o 6 estão aqui também? Não, né? Só tem o 6. Né? Então, o que é comum aos três? Somente o elemento 6, que é o que a gente vai colocar aqui no meio. Ó. Porque nessa parte do diagrama de Venn, indica que o 6 é elemento dos três conjuntos, como aqui a gente vê, né? Então vamos lá. Eu já coloquei o 6, então vou apagar o 6 aqui, ó. Certo? Eu fiquei com a intersecção de A e B somente com 4 e 5. Aqui não tem 4 e 5. Então eu coloco o 4 e o 5 aqui, ó. 4 e o 5. Vou fazer o 4 maior aqui. 4 e o 5. Já coloquei a intersecção deles. Agora eu vou olhar aqui a intersecção de A e C. O que é comum a A e a C? O 0, né? Ó, o 3, o 4, o 5 e o 6 eu já coloquei. Tem 9 aqui, e 7 e 8. Aqui não tem 7 nem 8. E nem aqui tem 6, nem aqui tem 9, nem 10. Então a intersecção vai ser 0 e 3. Então aqui vem o 0 e aqui vem o 3. Ok? Então apago porque eu já coloquei. Agora eu vou olhar a intersecção de quem? De B e C, que é o que falta para eu colocar aqui, né? Então, intersecção de B e C, quem é? O elemento 6, né? O 2 não está aqui, o 4 não está, o 5 não está, o 6 eu já coloquei. E o 9, né? 9. Pronto, ficou só faltando 10. Só que o 6 a gente já colocou lá, não foi aqui, ó? Certo? Então ele já está inscrito lá. Só falta justamente o 9. Ok? Então, coloquei. Agora vamos completar o conjunto A. Conjunto A tem o 0. Aqui já tem o 0 dentro do círculo de A. 3, aqui já tem o 3. 4, aqui já tem o 4. 5, aqui o 5. 6, o 6 já está dentro de A. Faltou somente o 7 e o 8, né? Então ele vai vir aqui fora. Que são os elementos que não estão nem em A, ou são os elementos de A que não estão nem em B e nem em C. Okay? Vamos para B. B é 2, não tem 2, então já vou colocar o 2 aqui. 4, 4 já está. 5, 5 também já está. 6, 6 aqui. E o 9. Pronto, finalizei o meu conjunto B. Agora vamos para o conjunto C, que tem os elementos 0, está aqui. 3 está aqui. 9, ele vai estar aqui. E o 10, que não está em nenhum. Então ele vai estar justamente aqui. Ok? Então vamos lá. Como a gente viu
no começo, ele quer a intersecção B. Então, a intersecção B quem é? 4, 5 e 6, né? União com C. Então, eu pego todos os elementos de C, vou olhar todos os de C aqui, ó, que são esses daqui de dentro, e vou unir com a intersecção B. Quem é a intersecção B? 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Então, eu vou colocar o seguinte. Vou colocar 4, 5 e 6, 0, 3, 6, 9 e 10. Não é? Então, a intersecção B, vou colocar 4, 5 e 6, união com 0, 3, 6, 9 e 10. Então, eu vou pegar 4 e 5 e todos esses aqui. Então, esse conjunto, a letra A vai ficar o seguinte, vai ficar 4, 5. Se a gente quiser, pode botar em ordem também, né? 0, 3, 4, 5, 6. 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6. 4, 5 e 6. O 9 e o 10 cabem o meu conjunto. Na letra B, ele quer a união C. Então, vou unir todo o conjunto de A e B. A e C, perdão. Então, quem é A e B? A e C. A é 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E C é 0, 3, 6, 9 e 10. Então, eu vou pegar todos esses elementos aqui com todos esses elementos aqui. Em seguida, eu vou fazer a intersecção. Então, quem é a intersecção de A e C? Vai ser justamente toda essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, mais essa, ó. Essa parte aqui, esse círculo aqui não é A, então eu vou pegar a intersecção de A e com a intersecção de C, ok? Quem seria, no caso, a união C? Seria 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não é? Eu não preciso repetir esses três elementos que estão aqui. Então, eu só acrescento o 9 e o 10. E acrescentar aqui o 9 e o 10. Esse seria a união C. Começou a chover agora, né? Agora eu vou ver a intersecção. Quem é a intersecção de B com esse novo conjunto aqui? Vai ser 4, 5, 6 e o 9, que é justamente o que eu circulei aqui. Então, vai ser 4, 5, 6 e o 9. Basta a gente analisar aqui, ó. A união C. A união C. Intersecção com B. Então, a intersecção com B é 9, 6, 4 e 5. Ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Ele quer, nesse caso, a intersecção de B e C. B e C é justamente o 9. Certo? Então, o 9, a gente já sabe que B e C é 9. União com A. Então, eu vou pegar o 9 e juntar com todos os de A. Vai ficar 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, fechou. Ainda com a propriedade da reunião e intersecção de três conjuntos, eu tenho um exemplo aqui. Problema. Uma escola, ela vai distribuir três tipos de livros. O livro A, o livro B e o livro C. Para uma certa quantidade X de alunos, que essa quantidade é o que o problema está pedindo. Sabe-se, tem-se essa planilha que mostra o seguinte, que 50 alunos ficaram com o livro A, 60 alunos ficaram com o livro B e 45 alunos ficaram com o livro C. Só que podia haver alunos com mais de um livro, como foi o caso dos 7 alunos que ficaram com o livro A e o livro C. 8 alunos ficaram com o livro A e com o livro B. E 3 alunos ficaram com os 3 livros, certo? Então, se a gente fosse somar, no caso, todos esses números, não daria o valor real da quantidade de alunos. Por quê? Porque desses 3 alunos que pegaram os 3 livros, eles vão
eles vão estar dentro da soma dos que pegaram 50, esses 3 vão estar dentro da soma dos que pegaram 60, e esses 3 vão estar dentro da soma dos que pegaram 45, ok? E tem também os alunos que não pegaram nenhum livro, que foram 5 alunos. Então, para a gente fazer essa soma da quantidade de alunos que estão nessa escola, a gente tem que fazer a distribuição no diagrama de Venn. A distribuição no diagrama de Venn. Então, primeiro vamos começar com nenhum. Quem não pegou nenhum foi 5, né? Então, se eles não pegaram nenhum A, nem o B, nem o C, então, obviamente, eles não podem estar dentro dos círculos. Então, ele vai ficar aqui, ó. Nenhum, foram 5. 5 pessoas que não pegaram nenhum livro. Então, vamos lá. Quantos pegaram A, B e C? Foram 3, né? Então, por que eu sempre começo com a intersecção dos 3? Porque quem pega 3 livros, nesse caso aqui, vai pegar somente um, né? Se eu tenho um livro A, B e C, eu tenho um livro A. E também tenho um livro B. E também tenho um livro C, certo? Quem pega os 3 livros, obviamente já vai ter pegado 2, certo? Tanto o A e o B, quanto o A e o C. E também como o B e o C, certo? Vamos lá. Quem pegou os 3 foram 3 alunos. Quem pegou o livro A e o C foram 7, certo? A e C. 7. Mas eu já tenho, ó, círculo de A e círculo de C. Foram 7, mas eu já tenho 3, eu vou botar 4. Por que 4? Porque 3 com 4 dá 7. Então, A intersecção C é 7. E toda essa parte aqui é a intersecção de A e C. Se eu colocasse 7, eu ia estar dizendo que quem pegou o livro A e o livro C foram 10 pessoas. Porque 7 pegariam somente A e C e 3 pegariam o livro A, B e C, certo? Quem está pegando A, B e C também já está pegando o livro A e C, ok? Por isso que desses 7 eu tirei os 3. Vamos lá. Quem pegou o livro A e B? 8 pessoas, né? A e B. Então eu vou tirar 3, que vai ficar 5, por quê? Porque essa parte aqui é a intersecção. Junta tem que dar 8, que é a quantidade que tem aqui, ok? Agora, essa parte aqui, ó, na questão não diz, né? Se não diz, então a gente supõe que somente quem pegou o B e o C, 0. Mas a gente sabe que B e C, intersecção C, foi no mínimo 3. Por que no mínimo 3? Porque já temos 3 que pegaram os 3 livros. Então ele já pegou o B e o C. Só que somente o B e o C. Agora vamos para o C. O conjunto C é toda essa parte aqui, que somam 45. Só que desses 45 eu já tenho 7. Não é? 4, 3 e 0. Então, desses 7, eu vou somar agora. Desses 45, eu já tenho 7. Então, para completar, são os que pegaram somente o livro C, que foram 45 menos 7, 38. Então, 38 alunos pegaram somente um livro, que foi o livro C, ok? Mais 4 que pegaram o livro A e o livro C, e mais 3 que pegaram os 3 livros. Pronto, já concluí os que pegaram o livro C. Agora eu vou para os que pegaram o livro B. Os que pegaram o livro B foram 60 pessoas. Só que dessas 60 eu já tenho 8. Então, faltam apenas 52. Esses 52 pegaram somente o livro B. Assim como 50 pegaram o livro A. Desses 50, eu já tenho 12. Então, 50 menos 12, 38, né? Ok? Agora sim eu posso contar todos esses, que vai ser a quantidade de alunos, ok? Então, 38 com 5,
vai dar 43, com 3, 46, com 4, 50. 50 com 50, 150 com 52, 102. 102 com 38 vai dar 140. Com 5, 145 alunos. Certo? Essa foi a quantidade. Se a gente fosse somar tudo aqui, não daria a quantidade. Por quê? 50 com 60, 110. Com 45, 155. Já viu, ó, que já passou. Mais 7. Aí daria um valor muito maior do que realmente existe, certo? 145 são a quantidade de alunos que existem nessa escola, certo? Se a gente fosse somar tudo isso aqui, ia dar um valor muito maior do que 145. Ó, só esses três já vão ser superiores, porque 50 com 60, 110. 110 com 45 já dá 155, já ultrapassa o valor real de alunos, ok? Então, finalizamos. Continuando com conjuntos, vamos agora para conjunto numérico, ok? Os objetos de estudo da matemática, eles são praticamente em figuras geométricas e os números, certo? Agora vamos classificar aqui todos os conjuntos em que os números se enquadram, ok? O primeiro conjunto vai ser o conjunto dos números naturais, representado pela letra N e um tracinho, ok? Esse traço aqui, ele caracteriza as letras maiúsculas como conjunto, certo? Então esse conjunto aqui é o dos naturais. Conjunto dos naturais. Quem são esses números ou elementos que pertencem ao conjunto dos naturais? Os naturais são todos os números de 0 a infinito positivo, ok? Então, todos os números que forem nesse formato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinito positivo, certo? Que seja inteiro, não seja em forma de fração, número com vírgula, certo? Ele vai pertencer ao conjunto natural. Okay? Então, o próximo conjunto que a gente vai ter aqui será os inteiros, representado pela letra Z e o tracinho, ok? Conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros. Inteiros. Tá ok? Quem seriam esses elementos dos inteiros? São os elementos negativos, certo? Infinito negativo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e infinito positivo, ok? Então, aqui a gente vendo, eu coloquei os 3 pontinhos e coloquei só esses 5 elementos, porque é um conjunto infinito, né? Então, não tenho como colocar todos eles, né? Aqui, a gente já vê, a gente já pode fazer uma observação, que os naturais, eles vão estar dentro do conjunto dos inteiros, né? Então, o conjunto N, que é dos naturais, vai estar contido no conjunto Z, não é? Vamos para o próximo conjunto. O próximo conjunto é o conjunto Q. O conjunto Q são os racionais. Okay? Tem os racionais aqui. Os racionais são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Pode ser fração aparente, como menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ou frações que dão um número com vírgula, como por exemplo, o conjunto Q vai conter os seguintes elementos. Vai conter o infinito aqui, vai ter o menos 2, que é uma fração aparente,
porque é uma fração aparente. O que é uma fração aparente? Exemplo, menos 4 sobre 2. Isso vai dar menos 2, né? Então, o menos 2 eu posso escrever em forma de fração, né? Então, mas só que essa fração eu posso dividir. Eu posso dividir. Se eu posso dividir, então ela é uma fração aparente. Existem frações que não são aparentes. Exemplo, menos 3 sobre 2, que vai dar 1,5, né? Menos 1, 0, 1, 3 sobre 2, 2 e infinito, né? Observação. Entre o 0 e o 1, existem infinitos números racionais. Por exemplo, 1 sobre 2 vai estar aqui dentro, 1 sobre 3 vai estar aqui entre os dois, 1 sobre 4, 1 sobre 5, infinitos números vão estar dentro desse conjunto. Foi a partir do conjunto dos racionais que houve a necessidade de se criar um novo meio, uma nova forma de interpretar esses conjuntos, porque entre 0 e 1 existem infinitos valores, então não tinha como a gente escrever todos esses números. Foi aí que surgiu os intervalos, que a gente vai ver no próximo capítulo. Mas, continuando aqui, a gente vai ver que os inteiros, todos os inteiros vão estar dentro dos racionais. Então, os inteiros, eles vão estar contidos nos racionais, certo? E assim como os naturais também vão estar contidos, certo? Princípio da transitividade. Se n está contido em z e z está contido em q, logo n estará contido em q, ok? Então, se a gente fosse representar no diagrama de Venn, ficaria o seguinte: eu tenho um círculo menor, que eu vou chamar de naturais, eu tenho um círculo maior, que eu vou chamar de inteiros, e tenho um círculo maior ainda, que eu vou chamar de racionais, ok? Vamos para os irracionais e para os reais, ok? Bom, vamos agora para os irracionais. Os irracionais são representados pelo I maiúsculo com um traço, certo? Esse aqui são os irracionais. Como o nome já propõe, é uma negação dos racionais. Então, quando é que um número vai ser racional? Quando ele não puder ser racional. O que isso significa? A gente viu que um número racional ele pode ser escrito na forma de fração. Então, um número para ser irracional, ele não pode ser escrito na forma de fração. Como, por exemplo, vou dizer aqui o conjunto I, né, no caso, ele tem os seguintes elementos: raiz de 2, π, raiz de 3, raiz de 5, e infinito, né? Positivo e negativo também. Eu provei esse aqui, certo? Tem um vídeo meu no YouTube e também no Instagram, que eu estou provando que o raiz de 2 é irracional, ok? Depois vocês olham lá. Todos esses números, eles são irracionais, certo? Porque eles não estão contidos nos racionais. Então, lá no vídeo eu provei que raiz de 2, ele não pertence ao conjunto Q, ok? Lá eu provei isso, certo? Assim como o π não vai estar, o raiz de 3, o raiz de 5 e outros elementos, certo? E o conjunto dos reais. Quem são esses elementos? Os reais, conjunto dos reais, são todos os outros conjuntos, certo? Quem seria o conjunto dos reais? Ele iria conter os naturais,
ia conter os inteiros, os racionais e os irracionais. Ok? Aqui seria o meu conjunto dos reais. Como pelo menos um elemento dos irracionais não estão contidos nos racionais, certo? Então, eu posso dizer que o conjunto I, ele não está contido no conjunto Q. Assim como o conjunto Q não está contido no conjunto I, certo? Só que o conjunto I está contido no conjunto R, o conjunto Q está contido no conjunto R, o conjunto Z e o conjunto N, certo? Mais para trás a gente viu que os naturais eles estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais. Só que os racionais eles não estão dentro dos racionais. Então os irracionais vão ficar num cantinho à parte aqui, ok? E os reais, ele contém todos os conjuntos, ok? Então todo número que for fração, raiz, dízima periódica, certo? Ele vai ser representado como pertencente ao conjunto real, certo? Faltou eu explicar que os reais também podem ser as dízimas, né? 0,333 é uma dízima periódica. E ele pertence ao conjunto Q, ok? Porque eu posso representar 0,333 como uma fração de 1 sobre 3, né? Isso aqui, 1 sobre 3, é 0,333. Se 1 sobre 3 é uma fração, certo? 1 sobre 3 pertence ao conjunto Q. 1 sobre 3 é igual a 0,333. Logo, a dízima periódica vai ser também um número racional, certo? Os irracionais são as raízes e alguns símbolos que a gente usa na matemática, como π, o elemento E, certo? Terminamos com os nossos conjuntos numéricos.